Bom, gravando aqui a gerenciamento da conta, né? Agora a gente está, hoje é dia 20 de novembro. Acabei ficando atrasado, pulando aí uma semana, né? Um pouco mais. Ah, Fiquei devendo, né, o vídeo que eu tinha falado que ia fazer acompanhamento semanal da conta, mas são as coisas que podem acontecer na vida de todo mundo, né? Então, assim, faz parte da coisa da conta real nesse esquema de gerenciamento que a gente está fazendo, que é bem tranquilão gerenciar a conta, tipo, uma vez por semana, mais ou menos. Eu acabei pegando um projeto temporário no trabalho, então eu acabei vindo trabalhar numa região bem isolada e acabei ficando no hotel. O hotel estava sem Wi-Fi e eu fiquei uns dias sem conexão. A conexão do celular não era suficiente para poder operar, gravar o vídeo, upar e tal. Então acabei ficando devendo gravar o vídeo da semana passada. Como eu não ia poder gravar o vídeo, o que eu fiz? Eu nem olhei a conta também, deixei ela rolar do jeito que estava. Não fiz operação nenhuma. Eu falei, vai dar umas 2 semanas, pelo menos os pares que estavam, as operações que estavam abertas, né? Falei, teriam chance de se desenvolver um pouco mais, né? Porque a gente teve aí acho que umas 2, 3 semanas que eu vim fazendo o gerenciamento da conta e praticamente o preço estava no mesmo lugar, né? Da semana anterior. Não estava acontecendo muita coisa, né? Assim, para operações de médio e longo prazo, salvo alguns pares. Então, como é que a gente está hoje aqui? Aqui no histórico da conta, a gente pode ver que ela está registrando um lucro de 35,88, né? Para quem está chegando agora aí, essa aqui é a conta que é aquele projeto. São 100 dólares reais que representam um saldo, né, de inicial de um saldo operacional na conta Centros da FBS de 10 mil dólares, né? Mas na verdade são 100 dólares reais. Então, das contas abertas, das posições abertas, a gente já teve 3 posições fechadas, né? Que deu esse lucro de 35,94, que a gente consegue ver pelo histórico aqui. E aqui na aba de negociação, a gente consegue ver a situação, né, das operações abertas. Para quem chegou agora, eu recomendo, pega o vídeo inicial, vê a apresentação, qual que é a ideia do projeto e tudo, dá uma olhada, vocês podem ver o MQL5 da conta também, ver todas as operações lá, abertas, fechadas, o desempenho da conta e tal. Aqui a gente vê, né? Então ela está aí com o saldo dos 10.035, que é os 10 mil originais, mais os 35 de lucro já fechado. Agora, o que acontece? Ela está com um lucro flutuante aqui, né? No cantinho direito aqui, ó, de 599, que é a soma do lucro das operações que estão abertas em andamento. Na verdade, o saldo, né? Entre operações positivas e negativas. Além dessa conta, eu opero outras contas no mesmo esquema que também estão no MetaTrader 5. E assim, todo mundo comete erro, né? Essa semana, eu fui gerenciar a minha outra conta que eu opero de maneira similar a essa daqui e eu estava logado, né, nessa conta do projeto aqui de que tô gravando pro YouTube e eu viajei aqui, comi bola, achei que eu estava logado na outra conta. Olha só o resultado. Eu acabei abrindo uma ordem de 0,05, né? Uma ordem de 5 centavos aqui no par do Nova Zelândia e dólar canadense. E quando, na verdade, eu gostaria de ter aberto só a ordem de 1 centavo, né? Então, eu acabei entrando com uma venda aqui, ela está negativa agora no momento, né? A minha motivação para essa venda foi aqui, ó, olhando pelo gráfico semanal, né? É, ele estaria aqui, a gente teria uma linha de tendência de baixa que ele rompeu, né? Na verdade, ele ainda está no impulso de alta aqui, ele pode vir bem mais alto aqui, né? Só que na outra conta, eu estava olhando um tempo mais curto e eu estava olhando no meu diário aqui, ele tinha feito um movimento que eu tinha achado interessante aqui na banda de Bollinger. Não é exatamente o setup ideal para entrar ainda com uma venda, mas eu entrei no risco aqui, agora eu nem lembro exatamente. Acho que também foi pela condição do H4 aqui, ó. Ele já estava bem esticado, estava afastado das médias e tal. Então, foi para uma operação mais de curto prazo, com um pouco mais de risco, que é
na outra conta eu me arrisco mais do que nessa daqui, né? E bom, tá aí. Agora eu vou esperar. Pelo menos ela entrar no positivo. Ela entrou no positivo, vou colocar uma proteção nela para não descaracterizar muito. De qualquer forma, somando aqui todas as operações em aberto, a gente está com uns 56, 57 centavos mais ou menos, né? Sendo que eu posso abrir cento e pouquinhas operações. Então eu ainda estou assim, operando 50% do potencial da conta, na verdade, né? O que deixa a gente bem confortável com relação aqui, ó, nível de margem, 18.000%, né? E essa conta aqui é uma conta que ela tem uma alavancagem alta, né, na FBS, né? Eu coloquei ela com 1 para 1.000, né? Se você quiser uma coisa bem mais uh, conservadora, você pode abrir uma conta com alavancagem menor, de 1 para 30, né? 1 para 50, 1 para 100 e tal. Aí ela vai limitar um pouco mais a sua margem, o seu percentual de margem, assim. É uma segurança para você não se auto-sabotar, né? Com uma margem maior, às vezes mesmo com seu capital líquido muito baixo, ainda a margem ainda vai permitir você abrir ordens. Quando você opera uma conta com alavancagem mais baixa, tipo 1 para 30, o que acontece? Muitas vezes você ainda tem um capital líquido razoável, né? Muito bom, mas se a sua o percentual do seu nível de margem estiver muito baixo, você já não vai mais conseguir abrir ordens. Então isso é uma defesa, né? É uma proteção do seu capital. Na verdade, com 1 para 1.000 aqui, vamos lá, numa situação extrema, né? O que acontece? A minha conta ela é capaz dela quebrar o valor financeiro da conta, né? Zerar o capital líquido, ela quebrar financeiramente antes de ela impedir de eu operar por causa da margem. Quando você tem uma alavancagem menor, 1 para 30, 1 para 50, até 1 para 100 e tal, provavelmente você sempre vai ser impedido de colocar novas ordens por causa do seu nível de margem ter chegado a zero, muito baixo, negativo, mas você ainda vai ter capital líquido na conta, né? Então é uma defesa, tá? Mas isso aí é de cada um. Bom, vamos lá, né? Então vamos ver as operações para hoje aqui. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma pausa nele aqui agora, eu vou dar uma olhada e eu vou gravar só os pares que eu ver que tiver operação, ou se tiver algum par assim que eu achar que vale a pena eu fazer comentários sobre o porquê eu não vou colocar alguma ordem nele, eu gravo também, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então eu vou pausar aqui. Você vai ver a sequência só dos pares que realmente vale a pena a gente comentar hoje. O que tiver no meio do caminho aí pelo gráfico mensal, né, de acordo com os parâmetros que eu tenho, né, mantido para essa conta, né, de vamos lá, de baixo risco aí, o que não tiver interessante eu não vou nem gravar, ok? Tá. Voltando aqui, então vamos lá. Eu vou de baixo para cima aqui na relação dos pares aqui. Vamos começar ao contrário. A gente está aqui vendo o dólar americano contra o iene japonês, né? Qual que é a situação que a gente tem aqui, ó? No gráfico mensal, a gente vê que assim, a gente tem nos 3 últimos meses a gente tem candles de baixa, né? Ele está respeitando uma linha de tendência de baixa que ele vem segurando já praticamente aí, ó, 3, 6, 9, quase 10 meses, né? E que é uma linha de tendência de baixa mais inclinada do que a linha de tendência de baixa principal aqui, ó. Se a gente colocar, né, incluir períodos anteriores aí, vamos lá, tipo 2 anos para trás, mais ou menos, né? Então, qual que era a expectativa aqui? A gente tinha uma compra que a gente fez outro dia e que está negativa agora, que era a esperança era que ele tivesse encontrado um fundo nessa região aqui, ó, onde eu estou colocando a linha vermelha agora aqui, que ele já tocou, né? Algumas vezes. Deixa eu pegar minha ferramenta para mostrar melhor aqui. Era só um segundo. Ok.
Então, aqui, se a gente for ver, ele teve, né, a gente tinha uma esperança, né, com este fundo que ele já tinha testado algumas vezes. Aqui, quando ele rompeu, ele falhou, né, no mesmo mês ele desceu, voltou com tudo para cima, né, acabou fechando um candle de alta ali, um doji com velas gigantescas, mas foi um doji positivo, e mais outros testes aqui, né. Então a gente viu que quando ele veio, apesar de ele estar respeitando essa linha de tendência de baixa, né, mais inclinada aqui, ele também está tendo um pouco mais de dificuldade em fazer mínimas mais baixas, né? Talvez a gente possa dizer que se a gente olhar os períodos mais anteriores, aí uns 2, 3 anos, o que vem acontecendo aqui? Né? A gente tem um triângulo enorme aqui que está diminuindo o range cada vez mais, né? Tá fechando, tá estreitando. Uma hora isso daqui deve explodir ou para cima ou para baixo, com um impulso mais forte, né? Pelo formato do triângulo, pelo contexto e tal, por a gente estar vindo de uma tendência de alta anterior a essa aqui, né? Vamos lá, talvez uma expectativa aqui fosse uma sequência, né? Tipo uma formação de uma bandeira de alta gigantesca aqui de anos, né? Nesse de movimento nativo, não sei, vamos ver. Ele parece que está com bastante força para jogar para baixo, mas não está conseguindo, né? Então, quando essas forças de venda começarem a desistir de botar pressão, né? E aí você vai ter os compradores vencendo, né? E começando a aparecer candles mais positivos, ao mesmo tempo em que os vendedores vão estar encerrando as suas operações, né? Vão estar entrando com compras para fechar suas operações de venda e desistindo, achando que o mercado não consegue descer mais do que isso, a gente pode ter um impulso forte para cima, né? Foi o que aconteceu nesse período aqui, né? Olha o tamanho do candle nesse mês aqui, né? Então, vamos ver, quem sabe a gente tem aí uma hora alguma explosão para cima. Então, eu acredito aqui no dólar iene hoje, apesar desse espaço livre aqui para baixo, eu não sei, eu tenho é puro achismo, né? Isso não é recomendação de compra, não é recomendação de operação para ninguém, mas pelo contexto todo, eu me sinto mais à vontade em estar me arriscando a fazer compras do que vendas aqui nesse par. Aí, eu olhando os tempos menores um pouco, o que eu tenho? O semanal está trabalhando abaixo da linha da média de 200. Então, eu já tenho uma probabilidade do semanal, né? Uma probabilidade natural dele querer retornar para testar a média, pelo menos, ou testar aqui a própria linha de tendência de baixa que a gente traçou, né? Então, uma compra nesse fundinho aqui é válida, né? Tem alguma probabilidade. Se a gente olhar no diário, a gente olhar a banda de Bollinger, olha o movimento que eu perdi porque eu não estava olhando a conta, né, alguns dias atrás aí. Mas olha só, se a gente contar aqui, eu tenho 9 dias atrás, mais ou menos, olha o que ele fez. Ele teve um dia em que ele jogou bem forte para baixo, né? E aí, em seguida, ele deixa um dojizinho de venda que fechou fora da banda de Bollinger. E aí depois ele vem com uma barra positiva que abriu fora da banda de Bollinger. Olha só onde ela foi fechar. Quase do outro lado da banda de Bollinger. Atravessou o centro da banda, foi bater quase na outra borda lá do outro lado, né? E veio aqui, não chegou a tocar na média de 200 do diário, não chegou a tocar na linha de tendência de baixa que a gente traçou lá daqueles topos históricos, né, mais antigos, mas jogou o preço para baixo de novo depois. E então, agora qual que é a expectativa, né? É que a gente está vendo aqui que ele formou um candlezinho positivo aqui no dia atual que ele está, mas ele já está devolvendo um pouquinho esse candle, deixando um pavio, né? Então, provavelmente ele vai jogar esse candle ainda um pouquinho mais para baixo, vai testar a parte inferior da banda de Bollinger, como ele fez essas outras vezes aqui, ó, aqui, aqui e aqui.
Provavelmente, talvez esse candle aqui vai ainda se reverter para um candle negativo, testar a banda de Bollinger aqui embaixo, talvez definir aqui um fundo duplo, e se o rompimento desse fundo duplo falhar, né, se o fundo duplo for forte o suficiente como suporte para segurar o preço nessa região, qual que é a probabilidade? A gente ter uma porrada para cima de novo na direção da linha de tendência de baixa ali, equivalente ao movimento que a gente teve nesse dia aqui, né? Você vê que antes aqui, isso aqui já aconteceu algumas vezes, ó, aqui atrás, foram 10 dias descendo, fechou fora da banda de Bollinger, abriu uma barra positiva, quando ela voltou para dentro da banda de Bollinger, olha o movimento, em um dia só, ou 2 dias, ela veio quase, né, o que ela desceu em 10 dias, ela subiu em 2, né? Então, vamos ver, a gente tem uma expectativa dessa aqui. Então, assim, vale entrar com uma compra aqui? Já. A gente já tem aquela ali em cima que está ficando, né, mais negativa, vai ter que esperar mais tempo para fechar. Eu posso entrar hoje aqui já, ou eu posso esperar mais 1 ou 2 dias se eu quiser acompanhar e ver se ele realmente vai testar a banda de Bollinger aqui embaixo. Ou eu posso pegar uma linha mais ou menos pela abertura ou fechamento desse candle anterior aqui do doji de venda, ou mais ou menos uma linha aqui, traçar um suporte, né, nesse fundinho aqui, desses 2 dias, aqui nessa região dos 103.500, ou um pouco mais para cima, né, vamos lá, 103.500 ou 104, quase, não, 103.500 aqui, né, eu posso o quê? Eu posso deixar, por exemplo, uma ordem de compra, olha lá, meu preço, meu volume errado já entra outra ordem de 0,5. Então, aí eu posso, por exemplo, deixar aqui uma, cadê? Clicar com o botão direito aqui, né? Opa, vamos lá. Negociação, colocar uma ordem de buy. Oh, tô clicando fora. Errado. Eu quero abaixo do preço. Então eu quero um buy limit aqui, né? Olha lá. Mais ou menos na região do 3.500, eu posso deixar uma ordem de buy limit aqui, para caso ele faça esse movimento e eu não esteja acompanhando, né? Ele descer aqui, acionar a minha compra nessa faixa, né, que me interessa por causa desse ponto aqui, na expectativa de que ele acione a compra aqui e a gente vai ter um movimento de alta na direção da nossa compra anterior lá, né? Eu vou deixar essa compra na espera aí nesse par, tá? O que pode acontecer? Ele pode acontecer dele pegar a minha compra e continuar descendo, né? E vir aqui para a banda inferior do túnel de, né, do Kapizak e tal, e ela ficar ainda negativa um tempo. Mas eu vou deixar ela aí. A gente está com boa margem na conta para eu poder me arriscar um pouquinho mais e, né, a conta já está indo para alguns meses aí, quase 3 meses talvez. Dá para a gente sentir que ela está bem estável, ela está bem saudável, ela está equilibrada. A gente só está com 50% do potencial das ordens que a gente pode usar. Então agora que eu estou assim, né, a gente vai sentindo um pouco mais na mão, né, o que a gente tem, né. A gente pode olhar, se a gente acompanhar mais, ver o movimento dos pares, algumas ordens nossas que já ficaram bastante positivas, voltaram, né, a diminuir essa margem positiva, agora retomaram, né, devolveram um pouco do lucro que já estava andando, agora estão voltando ao caminho positivo outra vez. Então, com o tempo, a gente vai amadurecendo a conta vai amadurecendo e a nossa sensibilidade com relação às entradas que a gente faz vai amadurecendo também, né? Então a gente vai sentindo assim um pouquinho mais o quanto que a gente pode arriscar um pouco mais ou não em alguns momentos. Então, essa é a minha decisão pro dólar e pro iene japonês. Eu sei que ele pode descer mais, eu sei que ele pode vir testar essa região de fundo mais abaixo aqui no 99, né? Ele pode vir até parar aqui embaixo. Mas eu acredito aqui, pelos tempos menores, semanal, diário, de que pelo menos ele vai vir buscar essa região do 105 aqui novamente. Ok? Então tá aí. Eu vou dar uma passada rápida aqui nos outros pares, que eu já dei uma olhada. Então, ó, aqui eu não vou fazer nada no SDCHF, porque está aí no meio do caminho da banda de Bollinger do diário. Pelo mensal,
A gente já tem ordem colocada aqui no fundo, na posição que ele está. Está numa posição bem favorável, né? Ele está segurando nessa região aqui ainda. Eu acho que a qualquer momento o dólar americano vai vir buscar essa região média aqui, né? Então, assim, hoje, se fosse o par que eu quisesse concentrar uma quantidade maior de ordens no mesmo par, esse seria um par interessante para mim. Então, se eu quiser, sei lá, se eu estou com 57 das 100 ordens possíveis, eu falo assim, eu vou jogar mais umas 3 ou 4 ordens aí, vou concentrar em algum par que eu acho que está com né, um contexto bacana para eu entrar com várias ordens, mesmo assim, uma em cima da outra no mesmo lugar. Aí o que eu posso fazer? Distribuir meus alvos, né? Prazo mais curtinho, um curto, né, um pouquinho afastado um do outro, 2 alvos, 3 alvos para o intermediário. Posso jogar um alvo para uma posição assim, bem assim, né, absurdamente longa, fora da caixinha, né? Vai que a gente, né, aí uma questão de sorte ou de deixar o tempo rolar, vai que um dia chega lá, né? E se o dia que eu cansar dessa ordem positiva, eu simplesmente posso fechar ela no meio do caminho também, né? Mas então eu vou deixar, por enquanto eu vou deixar ele do jeito que está. Aqui, dólar americano canadense, tá aí pelo mensal. Eu acho que ele corre o risco de perder esse suporte aí e vir cair um pouco mais. Mas está bem no meio do jogo aí, não vou entrar com ordem nenhuma nele não. Aqui na Nova Zelândia com o dólar americano também, nós estamos nessa mesma situação. Deixa eu buscar uma coisa que eu vi interessante aqui, não é nem na verdade para fazer uma entrada nova. Peraí, aqui nada a fazer. Aqui, vamos lá. A gente está vendo aqui Nova Zelândia contra o franco suíço, né? A gente viu que a gente tinha uma região de fundo aí que né? Cadê? Opa. A gente viu que esse par, ele já segurou aqui, né? Aqui ele rompeu, falhou e veio para cima, né? Então foi motivado por isso que a gente fez essa compra onde a gente fez aqui. Agora, vamos analisar. O que a gente tem nesse par? Vou aumentar um pouquinho, a gente está no mensal. Olha só, a gente tem 3 compras no mesmo lugar. A gente tem um alvo mais curto aqui para a região dos 65, que vai dar 47 dólares. A gente tem uma mais alta no 69, que vai dar 91. A gente tem uma outra lá na média de 200, que vai dar 116. Olha onde o preço está hoje aqui. Ele já andou um pouco mais da metade desse caminho. Aí vamos lá. O que a gente tem para pensar? Vale a pena eu colocar um stop de proteção, por exemplo, nessa ordem aqui, que tem o alvo mais curto, no 0,65? Quanto que falta aqui? A gente vê, ele tem aqui 1.700 pontos ainda para chegar nela. Se a gente olhar o quanto ele já andou desde a entrada, ele já andou 2.600, mais ou menos. Então, está chegando perto de uma proporção de 2/3 aí, ou 3/4, né, do caminho aí. Olhando pelo gráfico, a gente tem uma linha de tendência de baixa aqui que ele ainda não alcançou. Aí depois ele tinha uma linha de tendência de baixa que ele estava respeitando aqui, mais inclinada, né, mais forte, que ele rompeu bem na região onde a gente efetuou as compras e ele deu esse impulso forte para cima. O que pode acontecer aqui, né? Quando a gente tem um rompimento desse, a gente sabe que o preço, o que ele pode fazer? Ele pode, de repente, entrar com ter uma retração e testar de novo a região do rompimento, né, dessa linha de tendência de baixa, para depois ele voltar e retomar a subida, né? Então, o que acontece? Pode ser que toda essa alta que ele já teve até agora, pode ser que o preço volte na região onde a gente fez a compra, né? Então ele passou um mês subindo e a gente corre isso de repente ele passar um mês descendo. Daí a gente pensa, interessa colocar uma proteção aqui para caso se o preço voltar, a gente saia na operação, já põe no bolso o lucro que ele está aqui já garantido aqui pelo meio do caminho. Se ele vier aqui embaixo, o que a gente vai fazer? Vai entrar de novo, né? Eu posso proteger uma dessas entradas ou posso proteger todas. Se eu quero ver o preço chegar
nessa entrada mais alta aqui, lá em cima, nesse alvo mais em cima, eu sei que eu preciso dar mais tempo para ele respirar. Então, para esse alvo lá de cima, eu aceito ver o preço voltar para baixo aqui, depois subir de novo, vir testar aqui, voltar para baixo aqui outra vez, depois romper aqui, subir de novo, vir retestar aqui a região do rompimento dessa outra LTB aqui, para depois um dia ele vir subir e aí sim ele chegar na minha região de alvo lá em cima. Vai demorar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses para ele chegar lá. Então, eu aceito ver essa movimentação toda indo e voltando contra mim, então eu não vou proteger ela. A do meio do caminho, mais ou menos a mesma coisa, também não. Mas essa aqui que está mais baixa, ele já está aí a 2/3 do alvo. Vamos lá. Hoje, vamos ver, a gente tem qual é esse par? Nova Zelândia CHF, né? Então, a gente vai ver como é que tá essas ordens. Nova Zelândia CHF, elas estão aqui. 1, 2, 3. As três estão no mesmo ponto de entrada. Então, o que faz a diferença aqui é o alvo. Aqui tem o alvo mais baixo para 0,91. Cadê? Opa, mudei o gráfico ali. Momento. Perdão. Aqui, ó. NZD CHF. Tá lá no gráfico. Aqui a gente tem o alvo mais baixo, tá aqui, ponto 0,65580. Ela é, deixa eu ver, essa aqui, não, essa aqui, 0,65. Esse aqui, ó. Então, é esse alvo aqui. É a que tem o alvo mais baixo. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um stop loss um pouquinho abaixo do preço para garantir que pelo menos, olha, ela já deu 26 dólares, quase 27 dólares de lucro. Então, eu posso pegar aqui e olhar num tempo menor. Vamos lá, vamos ver o semanal. Vamos ver uma região que talvez fosse interessante para a gente colocar uma proteção. Olhando pelo semanal, se eu for colocar uma proteção aqui abaixo dessa linha de tendência de baixo, eu volto na minha entrada, né? Abaixo do candle da última semana, pode ser interessante, mas ele ainda vai, né? Eu deixo um espaço para ele respirar, né? Se eu colocar meu stop de proteção aqui, eu vou estar garantindo uns 15, 16 dólares pelo menos, né? Mas vou acabar deixando ele voltar bastante, né? Ele vai devolver uns 10 dólares. Se for para colocar proteção aqui, de repente, sei lá, não põe nenhuma, né? Deixa andar. Vamos ver pelo diário, banda de Bollinger, o que ele está falando, né? Ele pode voltar na média de 200 do diário aqui? Pode, né? Então, eu tenho quais opções que eu tenho? Ó, eu tenho a média de 20, ela já rompeu, né? A média mais rápida também já rompeu aqui. Então, para colocar a proteção, a gente pode se utilizar dos tempos menores, né? Para a gente tentar colocar uma coisa um pouquinho mais justa perto do preço. Vamos olhar o H4. Olha, ele já está 1, 2, 3 níveis dos túneis de Vegas, ele está para cima. Ele está respeitando esse nível do túnel de Vegas como suporte. Olha lá, ó. Uma vez aqui, várias vezes aqui, próximo aqui. E ele também está respeitando essa média de 20 do H4. Ele rompe ela um pouquinho para baixo, mas quando ele passa para cima, ele avança um caminho, uma quantidade de pontos bem maior, né? Então, por exemplo, ele rompeu a média de 20 e desceu isso aqui. Mas aí quando ele sobe quase 2 vezes. Quando ele rompe a média de 20 para baixo, ele desce isso aqui. Quando ele rompe ela para cima, ele sobe tipo o dobro do que ele desceu. E por aí. Então, essa média de 20 do H4 pode ser uma referência interessante para eu colocar, por exemplo, um stop de proteção mais ou menos, né, uma saída mais ou menos por aqui, por exemplo, ou nessa linha do túnel de Vegas hoje aqui, que estaria me dizendo uma região que próximo do aqui, ó, 0,62 e 600 por aí, né? Que aí eu imagino que assim, se o preço continuar respeitando essa linha de tendência de alto pequena aqui, ó, eu posso colocar uma saída de stop aqui embaixo, por exemplo, em algum ponto por aqui, ou abaixo dessa linha do túnel de Vegas para dar um respiro. Ele pode vir, o preço pode vir, descer, por exemplo, vamos apagar isso aqui, né? Ele pode de repente fazer uma tentativa de romper, mesmo rompendo essa linha de tendência de baixa, ele pode falhar o rompimento, né? Então ele pode tentar romper
encontrar suporte no túnel de Vegas logo aqui abaixo e daí voltar a subir outra vez. Então eu posso colocar a minha defesa aqui. Se eu colocar a minha defesa aqui, vamos ver quanto que eu vou estar garantindo de lucro nessa operação. Eu vou puxar essa operação, essa aqui. Como eu tenho três, elas estão amontoadas ali, eu não tenho como puxar pelo mouse, né? Então eu vou ver, cadê? É a do alvo mais baixo, que é do 0,65. Eu vou colocar um stop de proteção aqui, ó, 0,61. Então eu vou digitar um stop aqui, ó, perda máxima. Eu vou colocar aqui 0,61 e vou modificar essa ordem. Coloquei um stop loss, né, um SL aqui. No caso não vai ser stop loss, vai ser stop gain já, né? Porque ele já vai estar saindo no lucro. Então agora que eu tenho ele na tela, eu consigo arrastar esse stop, porque agora eu sei que esse stop que está aqui é dessa ordem que tem um alvo mais baixo. Então, vamos dizer que eu coloco esse stop loss aqui, ó, um pouquinho abaixo da linha do terceiro nível do túnel de Vegas. Olha lá, 1820 pips. Aqui no canto esquerdo você vai conseguir ver o valor, ó, ou aqui, ó, colocando, deixando o mouse em cima, ó. Se eu proteger aqui e o preço voltar e acionar a minha saída de stop aqui, ele já vai estar me dando $20 nessa ordem. O meu alvo lá está me dizendo quanto? É um alvo de 47. Então eu vou sair com menos da metade do que o meu alvo. Sei lá, mas pelo menos assim, eu não vou estar devolvendo, né? Então aí é decisão de cada um. Se você quer proteger uma parte, né, do lucro que já caminhou a seu favor, você tem mais duas ordens andando positivas nesse par, que no caso eu prefiro deixar sem proteção, porque são alvos mais longos ainda. Tá cedo para proteger elas, mas essa daqui acho que eu vou proteger. Vou dar uma olhada nos outros tempos menores ainda. No H1, a gente tem essa linha de tendência de alta aqui, né? Olha lá. Eu posso fazer uma proteção um pouquinho mais justa, por exemplo. Eu posso pegar o meu stop loss aqui, ó, e colocar, por exemplo, abaixo dessa regiãozinha aqui que ele trabalhou. Olha lá. Agora aqui, ó, já em vez de 20, eu já estou garantindo $23, quase $24. Eu vejo que quando o preço desce aqui, ele não chega nem a vir tocar a média de 200, porque olha só, ó, a distância que ele tem respeitado em relação à média de 200. Se eu pegar essa mesma proporção de distância aqui e eu deixar o meu stop um pouquinho abaixo disso, né, eu tenho menos chance dele ser atingido. Ele só vai ser atingido o quê? Se o preço parar de respeitar essa linha de tendência de alta. No momento que ele parar de respeitar essa linha de tendência de alta e rompê-la para baixo, pode ser, né, pode ser o início de um movimento grande de queda, né, de deixar até minha ordem negativa, sei lá. Então, aí tudo bem, eu aceito sair da operação caso ele perder essa linha de tendência de alta aqui. Mas eu não colocaria o meu stop acima dessa linha de tendência, porque aí é a movimentação natural do preço está sendo, desce, né, está sendo testar essa linha. Se eu colocar meu stop ali dentro dessa linha de tendência de alta, aí vai ser uma coisa assim, praticamente certo que eu vou sair da operação. Aí mais prático é já bater logo no xizinho ali, fechar a operação, já pega o lucro todo que ela está no momento, né? Se for para proteger tão curto, melhor fechar agora já. Mas não é o caso ainda. Aí o que eu posso fazer? A minha segunda possibilidade é esse stop de proteção, eu clicar com o botão direito nele e configurar aqui um trailing stop. Vamos ver qual é a distância que eu deixei o preço, né? Eu decidi que meu stop vai ser esse daqui. Ele está a 240 pontos abaixo do preço. Então o que eu posso fazer? Caso o preço continue uma alta aqui, vamos ver se ele parece. Vamos lá no H4 diário. Deixa eu ver onde eu consigo ver o alvo aqui. Tá, vamos ver aqui no semanal. Você está vendo onde meu stop está aqui, né? Hoje. Deixa eu tirar essa linha daqui, que está atrapalhando agora. Meu stop de proteção está aqui, logo abaixo do preço, né? O nosso alvo está bem na média de 200. Eu acho que ele vai acelerar até lá. Mas vamos ver. Ele pode fazer isso no movimento direto, ou ele pode fazer uma movimentaçãozinha aí de sobe e desce e tal. Então,
Eu vou manter esse respiro, eu quero manter essa diferença do stop que eu coloquei agora, de 250 pontos que a gente viu lá, eu quero manter isso como trailing stop. Então eu vou pegar aqui, mover o trailing stop, eu vou pôr aqui personalizar e eu vou colocar aqui 250 pontos. Eu já aceito essa operação ser encerrada caso o preço volte para baixo. Eu aceito encerrar essa operação aqui com 23,84. Mas se ela continuar subindo, eu prefiro que o meu stop de proteção continue subindo atrás dela, mantendo sempre essa distância, como se eu tivesse amarrado numa linha atrás do preço. Se ele subir, à medida que ele for subindo, vai esticando essa linha, eu vou sempre sendo rebocado 250 pontos atrás dele. Na hora que ele virar ao contrário e vier na minha direção, na direção do meu stop loss, essa é uma linha. Ele não vai empurrar o meu stop loss de volta para baixo. O stop vai ficar parado onde está. Se o preço voltar na minha direção, eu corro o risco dele, né, ser acionado e eu sair da operação. Se ele voltar um pouco na direção, não acionar o meu stop e depois ele retomar a subida, o meu trailing stop vai ficar parado até que o preço alcance de novo, ele estique essa linha, até que ele alcance de novo essa diferença de 250 pontos e daí ele continue avançando para cima. Daí ele vai começar a movimentar o meu trailing stop novamente. Então eu vou fazer isso, porque eu tenho 2.000 pontos, 1.800 pontos até o meu alvo. Eu já tenho 2.200 pontos garantidos para baixo. E eu tenho um trading stop de 250 pontos amarrado atrás do preço. Então, pode ser que ele suba mais um tanto aí até a metade do caminho. Em algum momento ele faça uma pequena retração de 250 pontos e me acione pelo meio do caminho, né? Mas pode ser que eu ainda consiga morder além do lucro já de 24 ou 23, 20 e poucos aí, agora que eu teria com o meu stop posicionado onde está. Pode ser que eu ainda consiga beliscar mais algum se ele arrastar o meu stop de proteção mais para cima usando o trailing. Ok? Então essa eu vou deixar desse jeito aí. Tem outras operações que talvez eu pudesse proteger, mas nada assim muito significativo ainda, tá? Então eu vou deixar por enquanto o vídeo só com essa daqui. Eu não encontrei ainda nenhum ativo que me interessasse colocar assim, nossa, está num momento sensacional para colocar novas ordens, né? Alguns eles estão andando a favor, mas no geral tem vários que andaram um pouquinho, fizeram uma retração, voltaram na faixa de preço onde está a minha entrada, minhas entradas mais antigas, tal. Então, o que eu posso fazer? Em vez de ficar olhando todos os ativos, ai, fiz besteira aqui, peraí. Arrastei errado ali. Nem lembro como é que eu arrumo isso aqui. Fecha. Vamos lá. O que eu queria? Exibir minha. Aquele ali é. Gerar de dados, ativos. Navegador. O que eu escondi lá embaixo? Na minha caixa de ferramentas, mas ele continua mostrando aqui. Pera aí, já vou resolver isso. Pausar aqui um pouquinho, resolver, já lembrar como é que faz. Tá, sem querer eu baguncei minha caixa de ferramenta, ela tá aqui. Aí eu só preciso, que tava ruim de pegar ela, né? Eu preciso corrigir, eu posso, clique e segura na barrinha cinza dela aqui e, e joga ela lá para baixo de novo, né? Era isso. Aí, pronto, agora encaixou de volta. Então vamos lá, como é que tá a nossa negociação? Eu vou abrir essa aba aqui, vou estender ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui, no canto direito aqui, vocês veem que tem essa coluna que mostra o lucro, ele mostra todos os ativos que estão bem positivos. Então, o que eu posso facilitar para mim aqui? Eu posso pegar o ativo que está me dando maior lucro, já que tudo aqui é ordem de 1 centavo, a não ser aquela de 5 lá que eu abri errada. Vamos lá. Eu posso pegar, por exemplo, aqui está me dando maior lucro de todas elas. Vamos lá. É essa aqui, 38,28. É no GBP USD. Assim, então essa que já está com um lucro bem razoável, vamos ver se ela merece ganhar uma proteção.
Então eu vou ali pelo fator lucro. Quem está me dando mais lucro eu vejo. Olha lá, olha como é que a gente está. Ela está quase batendo no alvo, né? Então imagina se ela resolve daqui de onde ela está virar para baixo e voltar tudo, né, negativo outra vez. Puxa vida, então essa aqui que eu tinha decidido por esse alvo mais curto já andou, olha lá, mais de 3/4 da operação, né? Então essa aí vai, essa aí merece uma proteção. Essa é a entrada que a gente fez aqui, ó, no 1.28995, né? Então, aqui, ó, eu consigo ver isso aqui, né? Ó, opa, aqui, olha lá, 1.28995. Então, é essa entrada de compra mais baixa, no nível mais inferior aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou segurar com o botão esquerdo no mouse, puxo o stop loss para baixo aqui nela e agora eu vou levar ele para cima. Vamos ver, vou deixar ele abaixo da média de 200 aqui, mas eu estou no semanal, né, cara? Então, vou olhar um gráfico de tempo menor, vou deixar ele aqui. Vamos ver, para o diário, como é que a gente está? Ó, meu stop loss está aqui. Posso deixar abaixo desse fundinho duplo anterior ali. Vai dar 20 dólares. O meu TP, ele tá para 35. Vamos ver, pode ser melhor? Pode. Olha, aqui tem um candle interessante para a gente colocar abaixo da mínima dele. Olha esse candle aqui, você tem uma, duas, três, quatro barras de alta. Aí você tem esse candle negativo aqui, que ele deixou um corpo pequenininho acima. O preço chegou a descer isso tudo e devolveu, ele voltou tudo para cima dentro do mesmo candle, né? Então, eu posso, que talvez uma posição interessante, né? Seja aqui, ó, 27, quase 28 dólares, um pouquinho abaixo da mínima desse candle negativo aqui, ó. Tá? Eu vejo pouca probabilidade do preço voltar aqui. Mais provável ele ir para cima e bater o meu TP do que ele voltar aqui, né? É isso que ele está me mostrando. Olha lá, pelo H4. Então, se o preço respeitar esse nível do túnel de Vegas, como ele já respeitou outras vezes aqui, ó, ele respeitou aqui, ó, isso aqui já foi resistência uma vez, aí virou, depois que rompeu, virou suporte aqui, chegou perto aqui, mas não chegou a tocar, né? Aqui tá, ele rompeu, mas depois voltou para cima. E aí ele foi segurando, olha, como suporte aqui e aqui outra vez. Então, se eu mantiver o meu stop loss abaixo desse terceiro nível do túnel de Vegas, eu dou espaço para o preço respirar, poder voltar aqui para baixo um pouco, né? Testar o nível do túnel de Vegas e voltar a subir, e sem acionar o meu stop. Então, eu vou usar isso como referência. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1,31 e pouco, olha lá, 28,90, mais ou menos 29 dólares é aproximado aí. Vou garantir. E vou deixar ele, o barco correr agora. Eu posso colocar um trailing stop aqui também? Posso, né? O meu stop está fixo aí, mas vamos lá. Quanto falta para bater o meu alvo? 950, quase 1000 pontos. A gente está com a proteção quanto para baixo? 800, é bastante. Vamos ver nos tempos menores. H1, ó, abaixo da média de 200, dá para levar ele um pouquinho mais? Talvez, não sei. Aqui, no 30 minutos, 15. Vamos lá, se eu deixar abaixo da média de 200 do 15 minutos, vou trazer meu stop loss para cá, é vantagem. Se eu trouxer ele para cá, eu já passo de 30 para 34, 35 dólares. E eu ainda tenho uma barreira de proteção aqui do preço, que é essa média de 200 que já funcionou como suporte aqui, né? Olha lá, funcionou como suporte aqui, 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 né? Então ela fica aí, essa barreira de proteção para mim, para minha saída, para dar para o preço respirar aqui e retomar a alta dele. Então eu vou deixar aqui e agora eu vou ver qual a distância que eu tenho. 350 pontos. Eu vou manter essa proporção. Então eu vou configurar aqui meu trailing stop. Eu vou colocar aqui ele como tipo, vai que seja 350 pontos. Vamos olhar uma outra coisa. Quanto falta para bater no alvo que eu tinha estipulado? 1000. Então tá bom. Se o preço andar aqui um pouco mais para cima,
ele vai começar a trazer, ó, meu stop, ó, já acabou de andar um pouquinho, ó lá. Ele vai trazer meu stop loss sempre 300 pontos atrás dele, né? Quem sabe isso daí é espaço suficiente para o preço ir fazendo uma movimentação, né, de faz uma quedinha, sobe um pouco mais, né? Faz uma outra quedinha, aí sobe um pouco mais e vai caminhando em direção ao alvo. Se ele não fizer a retração, for sempre menor do que 350 pontos aí, que é o meu stop loss, meu trailing stop, ele não vai acionar o meu stop. E ele vai caminhando assim até bater no TP. Então, vamos ver, essa é a nossa expectativa. Então tá aí, fica duas lições aí sobre como proteger uma ordem já no lucro, utilizando ou um stop fixo no ganho ou um trailing stop, né? Mas duas situações que a gente vai garantir uma parte do lucro. Eu posso olhar aqui pela minha coluna da direita e ver, ó, eu tenho outras operações que estão aí acima de 30 dólares, né? Olha lá, GBPCHF, né? Mas o resto acho que agora eu vou deixar andar. E para fazer oportunidade de novas entradas nesses pares onde eu já tenho entradas. Tem algum que está muito negativo, que a gente tem o preço está muito contra a gente e que talvez fosse interessante a gente colocar uma nova entrada para melhorar tipo um preço médio no par? Na verdade não tem, né? Ó, o que está pior de todos é o SDJPY, que a gente está com uma entrada negativa em 17 dólares, que foi o primeiro par que a gente comentou no vídeo de hoje, né? Então, vamos olhar no mensal aqui, ó. E a gente já tem uma ordem limite esperando aqui para entrar numa posição melhor. Então, já está tudo feito para essa semana. Ok? Agora vamos deixar rolar aí a conta respirar, andar e ver como é que ela vai. Agora é aquela coisa, é o quarto pilar que o Willy Neto fala, né? Ter paciência. O Willy sempre fala assim: proteja o seu ganho, proteja o seu lucro. O mercado resolveu andar a favor nessas últimas semanas. Agora ele pode simplesmente reverter tudo, né? Então, são decisões que a gente tem que tomar. A gente tem a soma das nossas operações em aberta, no lucro aqui, ó, no canto, está em 600 dólares. Se eu fechar todas essas ordens agora, vão entrar 600 dólares no meu saldo ali, né? 600 dólares operacionais aqui, pro caso, né? A proporção para o saldo de 10 mil ali. Então, isso aí cada um tem que decidir. Você pode botar esse dinheiro no bolso e recomeçar a buscar novas ordens de entradas. Você pode resolver que você quer proteger pelo menos, vamos lá, as ordens que estão acima de 20 dólares, por exemplo. Você já quer proteger? Você teria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na verdade a gente já protegeu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, mais ou menos 20 ordens. São quase 400 dólares, né? Então, é uma decisão que você tem que tomar. Você vai deixar o preço respirar e andar à vontade e talvez demorar mais meses ainda para chegar nos alvos que você colocou, ou você já quer garantir, né, pelo menos 400 dólares aí, são 2/3 do lucro, né, que está flutuante aí no momento. Você pode colocar proteção para todas essas ordens que, por exemplo, se elas estão com 25, colocar um stop loss, um trailing stop que já garanta pelo menos tipo 20 dólares de lucro. Deixa essa margem aí de respiro de 5 dólares aí entre a posição atual do preço e o seu stop, né? Mas de uma forma que você já garanta que, na pior das hipóteses, 20 ordens com mais ou menos 20 dólares, e se o mercado inteiro começar a virar contra você em todas as operações, você vai botar 400 no bolso, né? E vai ter 200 que de repente você vai estar vendo diminuir, voltar a zero, ficar negativo antes de talvez começar a andar a favor outra vez, né? Aí é uma questão de você, o quanto você sente de firmeza na análise gráfica, nas análises que você fez, né? O quanto você está sentindo de confortável, de confiança, de que o preço vai continuar andando na direção dos alvos que você colocou, ou o quanto desconfortável você se sente
em ver esse possível lucro que você poderia estar botando no bolso agora, ver esse lucro começar a diminuir e de repente até virar negativo. O quanto isso te incomoda, né? Então, eu acho assim, tenha paciência, não se apavore, tá? Não precisa proteger todas as horas, andou $3 já começa a proteger, tá? Mas, por exemplo, se você tem um par, olha lá, GBP USD, quantas ordens eu tenho nele? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis ordens no mesmo par. Eu tenho uma com 38 e 5 ordens com $25 cada uma. Então, talvez você queira proteger duas dessas ordens, três dessas ordens, quatro, deixa uma delas só solta voando para ver se vai mesmo lá para cima ou não, né? Aí cada um vai experimentando. Num par você pode experimentar proteger todas, no outro par você protege só metade, né? Vai começando a estabelecer critérios, vai experimentando como você se sente com relação a isso daí, né? Experimenta ver a sensação de ver uma ordem que já está positiva, né? Deixar ela correr solta, pelo menos algumas sem proteção, para ver se elas chegam no alvo que você colocou lá, né? Também para acostumar com isso de ver ela ficar positiva, muito positiva, devolver um pouco, ir para frente. Eu sei que corre o risco de às vezes uma delas reverter totalmente e tal, né? Assim, você não precisa ficar devolvendo dinheiro para o mercado, né? Então, mas você precisa dar um espaço para o preço respirar e andar e se desenvolver. Então eu falei, tudo é questão de o quanto de confiança você sente na movimentação aí, na ação do preço e ver se ele está realmente indo a seu favor. Perdão. Ok? Então, por hoje é isso daí. Acabou ficando um vídeo mais longo do que eu queria, né? Como sempre. Mas vamos lá. A gente está aí, né? O momento dessa semana é aquela definição aí do comprovação, né, da eleição americana, tá aquela briga do Trump querendo recorrer e tal, mas o Biden tá, né, praticamente eleito. Então, acho que assim, o mercado já precificou isso, né? Agora ele já vai começar a estabelecer aí um padrão de comportamento para essa situação política americana, pelo menos, né? Assim, né? Com relação ao dólar e tal. Então, acho que daqui para o final do ano, não sei se a gente vai ver grandes alterações, a não ser que tenha alguma mudança radical, algum evento muito grande aí que balance a economia mundial aí. Mas se não, acho que as coisas devem seguir mais ou menos no ritmo que elas estão andando agora aí, né? Então, vamos acompanhando. Semana que vem tem mais.